Ai, meu Deus! Eita, seguinte, olha. Hoje eu vou fazer uma live super especial aqui, olha. Ela saiu de um relacionamento abusivo, tá bom? Depois de se liberar de uma questão profunda com o pai, em um evento presencial que nós fizemos. Ela saiu de um relacionamento difícil, parou de viver relacionamentos difíceis, abusivos, sabe? Violentos, emocional e psicologicamente, depois de conseguir reconfigurar a relação com o pai. Vocês vão entender aqui, tá bom? Por que isso acontece. Então essa live vai ser top demais. Eu quero que vocês bombardeiem aí o coração, tá? E essa live aqui é uma live de criação de expectativa para o último dia do treinamento Resgate Fortaleza Seu Amor Próprio, que vai acontecer no domingo às 8 horas. Sejam muito, muito bem-vindas, tá? Muito, muito bem-vindas. Pra gente fazer isso, eu vou chamar uma menina linda, maravilhosa, certo? Aqui. E a gente vai, ó... Sabe aquele ditado? Eu vou matar a cobra e mostrar o pau? É assim, porque eu vou trazer uma menina e a gente vai poder, conversando com ela, não só falar do que foi que aconteceu, do fim, mas entender o caminho que ela percorreu para conseguir construir isso, tá bom? Então isso aqui vai ser top demais. Escreve aí no chat, meu Deus! Ah, e esse é o nosso bom dia, porque vai ser simplesmente surreal, isso aqui vai pegar fogo, tá bom? Clica nesse coração agora aí, clica aí nesse coração. Pega essa live e compartilha. Pega essa live e compartilha com uma, duas, três pessoas. Uma, duas, três pessoas. Pode trazer, porque sem café não vai rolar não. Bora. Meu café já tá aqui. Cadê o adoçante? Traz aí, Guto. Bora. Compartilha. E ó, antes de conversar, sabe uma notícia boa? Sabe uma daquelas notícias top de linha? Eu tenho uma boa notícia aqui. Antes de começar essa live, eu quero dizer para você, eu tenho uma boa notícia. Na verdade, eu tenho uma notícia extraordinária aqui. Tá bom? Uma notícia magnífica aqui. Tá? Então, se você quiser essa notícia, escreve assim no chat. Eu quero. Antes de a gente começar essa live, para eu saber que você tá comigo. Vai, escreve aí no chat. Eu quero. Tá? E sabe que notícia é essa? A notícia é o seguinte, olha. Se você está me acompanhando, está sabendo que nós vamos fazer nos dias 14, 15 e 16 de outubro, tá? A primeira imersão do método ID emocional exclusiva para alunos. A primeira imersão do método ID emocional exclusiva para alunos. 14, 15 e 16 de outubro. E eu tenho assim uma notícia surreal nessa live para você. Uma notícia surreal, tá? A gente acabou de abrir a pré-inscrição. Então, ó, na minha biografia tem um link, tá certo? Se você quiser, você pode fazer a tua pré-inscrição. E todo mundo que tiver pré-inscrito, grava o que eu vou lhe dizer, todo mundo que tiver pré-inscrito, estiver no grupo de WhatsApp, vai me agradecer muito, tá? Porque, ó, só de cara aqui, só de cara para as pessoas que estiverem pré-inscritas, é R$1.000 de desconto. Então você precisa ir no grupo de WhatsApp, se inscrever e transbordar lá, tá bom? Com um detalhe muito importante, tá? Essa imersão você vai poder fazer no presencial aqui em Salvador, mas você também vai poder fazer de sua casa. Então, ó, faz o seguinte, olha, vai na biografia aqui se você tiver interesse, clica lá, tá bom? E faz o teu cadastro, a tua pré-inscrição, entra no grupo VIP de WhatsApp e espera, porque segunda-feira nós vamos abrir vagas, tá? Para a primeira imersão exclusiva para alunos do método ID emocional. Muito bem! Vocês estão bem? Diz aí para mim se vocês estão bem. Deixa eu colocar aqui, ó. Estão abertas. Estão... Clica aí nesse coração, tá? Está aberto. Faça a sua deixa eu botar assim, inscrição. Vocês estão gostando? Vocês gostaram das primeiras aulas do curso? As primeiras 3 aulas? Diga aí pra mim quem é que tava. Faça a tua pré-inscrição. Caramba. Na imersão do método ID. 14, 15 e 16 de outubro. Muito bem.
Meu Deus! Link na bio. Pronto, agora sim, agora tá top. Meu Deus! Pronto, vamos lá. Clica aí nesse coração e compartilha. Eu preciso que aumente esse A, filho. Real. De verdade, no máximo. Então vamos lá, vamos entender como foi que ela parou de viver relacionamentos abusivos depois de resolver a questão com o pai. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra você antes de começar essa live, tá? Você precisa tomar posse aqui disso aqui. O que que acontece? O que que acontece? Via de regra, o primeiro amor de uma menina é o pai. Via de regra, o primeiro amor de um menino é a mãe. Quando uma menina, uma mulher, não consegue resolver o seu relacionamento com o pai, ao lado dela não há espaço para nenhum outro homem. Vocês vão achar que eu estou sendo radical, mas vocês vão perceber e vão entender isso aqui. Tá certo? Quando um menino não consegue resolver a tua questão com a mãe, via de regra, esse menino, ao lado desse menino, não há espaço para nenhuma outra mulher. Vocês querem ver como é que vocês vão dizer assim, ah, Ivan, você tá certo? Presta atenção. Quantos homens você conhece que não estão buscando uma mulher, estão buscando uma mãe? E por que que esses homens estão buscando uma mãe? Porque eles não resolveram o problema com a mãe. Como eles não aceitam a própria mãe, conscientemente eles buscam a mãe em outra mulher. Que mãe? A mãe que eles não tiveram. Verdade ou mentira? Respondam aí pra mim no chat e clica aí nesse coração. Verdade ou mentira? Agora os homens que estão aí, quantas mulheres vocês conhecem que não estão querendo um homem? Estão querendo um pai. Hã? Então eu vou dizer uma coisa pra você aqui, vou revelar uma coisa pra você, ó. Você quer saber como uma mulher vai te tratar? Homem que tá aí, olha pra como essa mulher trata o pai. Como ela se relaciona com o pai. Mulheres, você quer saber como é que um homem vai te tratar? Olha como é que esse homem se relaciona com a mãe. Tal é a lei. Tá certo? Tal é a lei. Tá bom? Então, cadê Teca? Eita, Laís, seja muito bem-vinda. Cadê Teca? Bora chamar aqui que a gente vai descortinar isso aqui hoje, bora. Cadê Teca? Tá Catherine. Tá como ela? Tá Catherine. Manda ela dar um oi. Dá um oi aí, Catherine. Dá um oi aí pra mim. Venha. Muito bem. Vamos lá. Ela falou aí agora. Entrou. Aqui, essa mulher incrível. Eu já chamei, agora você precisa aceitar. Entendeu? Você já foi chamada, você só precisa aceitar. Pronto. Aí, agora foi. Aí. Você tá bem, minha querida? Tô bem, e você? Eu tô bem sim, tô bem sim. Eita, quero agradecer a você por vir aqui, tá? Meninas, agradeçam aí a Catherine por vir aqui, tá certo? Eu que agradeço. Boa tarde para todos. Eita. Então vamos lá, vamos dar uma contribuição aqui, né? Eu acho que a gente, Catherine, as crianças, elas dormem com as histórias, mas os adultos acordam com elas, tá? Então, quando a gente traz uma pessoa aqui, essa pessoa conta a história dela, a gente tem a oportunidade de acordar com a história de uma outra pessoa. Faz sentido isso aqui? Sim, com Minha mãe certeza. dizia pra mim assim, olha, a gente pode aprender com a cartilha do outro. A gente não precisa ir lá e cometer o mesmo erro, pode aprender com a cartilha do outro, né? Então vamos lá. Diz pra mim, como é que tava aí, como é que estavam os seus relacionamentos antes de a gente se conhecer, antes de você ir para a primeira imersão presencial do Método D? Como é que estavam os seus relacionamentos? Diz assim pra mim. Bora conversar um pouquinho sobre isso antes, para que o povo possa entender. Pode descrever. Você tem todo o tempo do mundo aí. Diz como é que tava, o que estava acontecendo. Pode ficar à vontade. Se apresenta também, Eu né? vivi. Bom, assim, meu nome é Caterine. Hoje eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais.
Eu vivia uma série de relacionamentos abusivos e era um padrão de repetição dos relacionamentos. Eu terminava e começava e achava que e dava a mesma coisa. Era sempre a mesma coisa. Eu não conseguia me manter num relacionamento por conta do que eu passava. Eu me doava demais, eu fazia coisas que eu não tinha que fazer, porque eu queria dar sempre mais, sempre mais. E com isso eu não conseguia atingir um objetivo nos meus relacionamentos. Sempre terminava os relacionamentos por conta disso, por conta de eu me doar demais. Entendi. Era como se você desse, 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 e aí no final das contas, por mais que você der, quanto mais você dava, era como se o outro menos te valorizasse. Sim, É. Posso te perguntar uma coisa? Porque ontem a gente fez pode. na aula 3 o estudo das feridas emocionais, tá? Você acredita, Catherine, que qual ferida estava mobilizando isso? Tipo, esse dar seu. Você tinha medo de ficar sozinha? O que estava acontecendo com você? Que fazia com que você desse tanto? Oi, Luan, eu tinha assim, o medo de ficar sozinha e eu achava que não era boa. Eu achava sempre que não era boa o suficiente para estar naquele relacionamento. Então eu queria me dar mais. Sempre achava que os outros eram melhor do que eu. Você sempre achava que os outros eram melhor do que você, né? Entendi. Sim, sempre. Entendi. Então, isso aí, só para quem tá ouvindo, ó, eu não me sentia boa o suficiente. Quem tava aqui na aula ontem deve entender isso aqui da seguinte forma: isso aí é ferida da rejeição. Isso aí, então, é Aham, provável que essa ferida tenha sido ativada de alguma forma na infância, né? Ferida da sim, rejeição. Quem tá ouvindo aí, presta atenção nisso aqui, nesses detalhes, tá bom? Então, você dava porque você, de alguma forma, não se sentia suficiente, era isso? sim, Porque é como se fosse assim, somente eu não basto. Era como se você precisasse fazer mais. exatamente. Uhum, entendi. Tá bom. Aí a gente se conheceu na internet, não foi? Como foi que você me conheceu? Foi na internet. No Instagram. Eu No assisti uma Instagram. live sua no Instagram e eu tava num auge de depressão e eu assisti uma live sua e me tocou muito. E aí eu entrei para o Instituto RSM e comecei a me libertar dentro das lives. E Você foi entrou por... maravilhoso. Hoje, a gente Você se fez o lembra do que eu tava presencial em falando nessa live? março. Oi? Não se lembra não, né? Você não se lembra do que eu tava falando nessa live não, né? É pedir demais. Quando você falou, na primeira live que eu assisti sua, você estava Ah, falando sobre polaridade. uau. E eu me vi extremamente, porque eu era totalmente no masculino. Eu Entendi. era totalmente no masculino. Hoje não, hoje eu consigo ser mais vulnerável, eu consigo me deixar ser cuidada. Mas isso tudo foi muito trabalhado com as suas lives, com as suas dicas, com os seus conselhos, porque senão eu não conseguiria, porque é difícil, não é fácil. Porque eu Entendi. fui criada pela minha mãe, ouvindo ela falar, você tem que ser forte, você tem que ser forte, você tem que ser. E hoje eu vejo que eu posso ser mais vulnerável. Entendi. Entendi. Entendi, faz sentido. Certo. E aí então você foi para o evento presencial. E aí, o que foi que aconteceu? Foi o que você percebeu lá? Diga aí. Foi o que aconteceu? Não entendi sua pergunta, Ivan. Aí você então acabou indo para o evento presencial. Você é de onde Sim. mesmo? Eu, eu moro hoje em Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais. Quantos quilômetros de Salvador? Um Eu bocado, né? fui de ônibus para Salvador, foi 26 horas. Eita! Longe, Aí, tá hein? vendo? Que coisa massa. Tipo, quando você toma uma decisão, ninguém segura. Quando você toma uma decisão, Verdade. ninguém segura. Então você foi de ônibus. Quantas horas foram mesmo? 26 horas de viagem. vinte e E seis valeu a horas. pena. Rapaz, Fiquei na casa de uma amiga que me acolheu aí. Eliane me acolheu muito bem, gratidão, Eliane até hoje, muito grata. E nossa. fui muito bem recebida, fomos para a imersão e foi fantástico. Eu voltei de Salvador uma nova mulher. Diz pra mim, assim, antes de falar o que foi que aconteceu na imersão, porque são 1.500 quilômetros, você não tá colocando aqui. 1.500 quilômetros, é isso mesmo, Guto? Né? De ônibus, tá? O que é que tava no teu coração quando você disse assim? Porque isso pode ajudar algumas pessoas aqui a fazerem movimentos. Aham. O que é que tava no teu coração quando você disse assim,
rapaz, eu vou pegar esse ônibus e eu vou. Divida aí com as pessoas. O que é que representou isso para você? Diz assim. Oi, Ivan, o que mais representou para mim essa decisão de ir na imersão foi porque a transformação que eu já estava tendo nas lives. Sim. Então, eu pensei o seguinte, diante das transformações que eu já estava tendo nas lives, dentro das aulas no Instituto RSM, o apoio que eu estava tendo com vocês, então eu já logo pensei, o que eu ainda estou travada na imersão pode destravar, pode resolver o meu problema e só gratidão, porque foi exatamente no primeiro dia da imersão, eu saí de lá falando assim, eu não volto aqui mais. Não, não, não. Rapidinho, antes de a gente ir para essa essência, isso foi verdade, não foi? Porque depois Foi, a Denise, que era uma das terapeutas que estava com a gente apoiando todo o processo, falou que foi. Como é que foi isso? Conta aí, de verdade, eu quero ouvir isso. Tanta parte porque mexeu desafiadora aí. tanto comigo, porque eu descobri lá no presencial, no primeiro dia, que o problema não era do lado de fora, não eram os outros, era comigo. O problema era em mim. A mudança tinha que partir de mim. E quando a gente descobre que o problema está na gente, que a ferida está na gente, é difícil a gente querer mexer. É difícil a gente querer cuidar, a gente querer curar aquilo. Porque depende só da gente, não dos outros. E eu descobri isso tudo no primeiro dia de imersão. Eu falei, eu vou embora, eu não vou voltar aqui. Eu fiz igual criança, eu fui para dentro do banheiro e chorei. E uma terapeuta do instituto foi lá no banheiro, bateu na porta e falou comigo, vamos voltar, Teca, para a sala. Eu falei, não vou. E no outro dia já foi outra coisa. Coisa boa. Foi surreal. Ó, Como diz o Ivan, meu Deus! teve uma pessoa que agora falou com você, não foi, Guto? Com você não, com o Jorge, não foi? Acho que é um dos nossos consultores, disse assim, porque o evento, o presencial, ele começa às 8, acaba 9, né, Augusto? Uma aluna. Foi uma aluna, não foi? Foi aluna. O evento presencial começa às 8, acaba 9 no sábado, começa às 8, acaba 9 na sexta também, né, Guto? Ou mais. Ou mais, e só no domingo que acaba às 18 horas. Aí ela perguntou, por que é tanto tempo? Aí eu tava falando, porque é intenso. É uma imersão. É Muito. justamente por isso que ativa e acelera o processo de transformação. E é tão E intenso que assim, muitas vezes acontecem coisas como essa, né? sim. E assim, às vezes a gente fala assim, é muito tempo, das 8 da manhã às 9 da noite. Não é não. Vai dando 8h30 da noite, você passa, já tá chegando a hora de acabar e você não quer que acaba. Porque passa rápido a hora de tão intenso que é, de tanta coisa que a gente vive ali naquele momento, porque a gente se desliga do mundo lá fora. A gente se desliga de tudo, a gente se desliga de celular, a gente se desliga de tudo. Então a gente vive o nosso eu interior. Eu vivi a minha vida, eu vivi o meu eu. Eu consegui curar 2 traumas, 2 situações que eu tinha na minha vida, que eu tinha 2 sentimentos muito ruins e que me atrapalhavam na minha vida. E no presencial eu destravei essas 2 coisas que era para mim primordial. Então, assim, a gente se desliga. A gente acha que é muito tempo, mas não é não. O tempo é muito valioso e vale a pena mesmo. Sim, top. Vamos lá então, né? Vamos para o que foi que aconteceu lá, tá? O que aconteceu lá, tá? O que foi que eu sei que você tinha questões nos relacionamentos, os relacionamentos acabaram sendo difíceis, né? Você classifica Sim. essa dificuldade como abusiva? Sim, eu tive um relacionamento antes de ir para o evento, eu terminei em janeiro. Foi um relacionamento narcisista, foi um relacionamento muito ruim. E eu não enxergava isso. Você Eu estava tentava, sempre ali. entendi. Você tentava sair, e não conseguia. Não, não conseguia. Toda vez que ele me ligava, eu estava pronta para ir a hora que ele quisesse. E era uma coisa. Ele falava mesmo, eu não quero nada sério, e eu estava sempre ali, pronta para a hora que ele quisesse. Entendi, E depois que eu voltei, eu consegui me libertar disso, porque eu vi que eu mereço mais. entendi. Tá, o que foi que aconteceu? Lá, conta agora aí o que foi que aconteceu. Qual foi o trabalho que aconteceu que mexeu com você e que fez com que você se liberasse disso? Diz assim, o que está acontecendo? Estava tendo uma dinâmica, você estava fazendo uma dinâmica com uma outra aluna. Sim, E
Nessa dinâmica, eu fechei os meus olhos e me envolvi na dinâmica também, comigo. Foi uma dinâmica da gente colocar, se encontrar com o pai, num quarto. Sim, E aí eu me encontrei com o meu pai e eu consegui ter uma conversa com o meu pai naquele quarto e consegui ver a porta e sair por aquela porta e deixar o meu pai naquele quarto. sim. E essa dinâmica, com a intensidade ali que você fez, com as coisas que você foi falando na hora, com o segmento que você deu dentro da dinâmica, foi o que me levou a me libertar do sentimento que eu tinha de mágoa do meu pai pelo que aconteceu entre meu pai e minha mãe no passado. Você não perdoava seu pai pelo que ele fez Eu com não sua. perdoava o meu pai por uma coisa que eu achava que ele tinha feito, e na verdade eu descobri depois, numa conversa com a minha mãe, que não era nem ele que tinha feito. Então, foi uma coisa surreal, porque eu não tocava nesse assunto com os meus pais, Entendi. Você acabou entendeu? tocando nesse assunto porque você viveu a dinâmica. Então a Porque eu dinâmica vivi a dinâmica no que você faz. presencial. Quando eu voltei Sim, da Bahia, eu conversei com a minha mãe e depois eu conversei com o meu pai e consegui até pedir perdão ao meu pai pelas vezes que eu briguei com ele, porque eu brigava em consequência daquele sentimento que eu tinha. que nem era Então, real. Coisa interessante. Então a dinâmica permite abrir o campo para que você pudesse conversar com teu pai. Isso é muito bacana. Você sim, pode sim. contar o que é que você estava pensando, o que aconteceu? Eu acho que eu lembro, por isso que eu estou te perguntando. Eu acho que eu lembro. Foi alguma coisa relacionada com. Você pode falar, se não puder, tudo bem. Como assim? Do que aconteceu com o meu pai? Sim, que você achou e que mobilizou, mas que na verdade foi diferente. O que foi? Não, foi o seguinte, eu era criança e Sim. os meus pais, a minha mãe estava indo para casa. A gente estava indo para casa, eu tinha 6, 7 anos, e a Hum. minha mãe me deixou com uma vizinha e falou assim: leva ela para mim. E minha mãe montou na bicicleta e foi para casa, e eu senti uma coisa ruim. E fui correndo na frente da vizinha. Minha mãe tinha ido de bicicleta. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava no banheiro chorando com a mão inchada. E o meu pai estava no quarto. Aí eu entendi o quê? Meu pai bateu na minha mãe. Eles tinham brigado e o meu pai bateu na minha mãe. E aí eu fui, bati no meu pai. Criança, né? Dei de tapa assim no meu pai e tal. E fiquei com aquilo pro resto da minha vida, que meu pai bateu na minha mãe, meu pai agrediu a minha mãe. E daí eles se separaram. E aí eu descobri que foi por conta de uma traição do meu pai e tal. E eu não perdoava o meu pai por conta daquilo. E no final das contas, depois do presencial, que eu consegui tocar nesse assunto com a minha mãe me contou que, na verdade, ela é que foi em cima do meu pai. É ela que foi para agredir o meu pai, e o meu pai se defendeu e ela bateu o dedo e inchou o dedo dela. Então não foi o meu pai que bateu nela. Sim. Ele foi se defender dela e aí acarretou nisso. Só que eu era criança, ninguém me explicou porque eu era criança e eu cresci com esse sentimento ruim em relação ao meu pai. E isso fez com que eu brigasse com o meu pai o tempo todo, Sim. entendeu? Desde pequena eu tive essa barreira para chegar no meu pai. Eu não conseguia falar que eu amava o meu pai, nem meu pai nunca falou que me amava. Eu não Sim. conseguia dar um abraço no meu pai. E hoje não, hoje a gente se fala pelo telefone, tchau, pai, te amo também, minha filha. Então, isso mudou muito o nosso relacionamento. Entendi. Interessante isso que você está colocando, porque eu quero que todo mundo preste atenção nisso aqui, porque a gente aprende com a história de outras pessoas. Veja, a gente é governado por eventos que aconteceram na nossa infância. Eu expliquei ontem na aula, não foi? Uhum. Tem uma coisa muito importante. A gente é governado pelo entendimento que a criança tem do que aconteceu. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? É como se a criança entendesse uma coisa e aquilo se cristalizasse em nosso subconsciente. E a partir daquele momento a gente é movimentado como se aquilo fosse verdade, independente de ser verdade ou não. É por isso que muitas vezes a gente só consegue a liberação de algo que está nos travando a vida inteira. Grava isso aí. A gente só consegue a liberação de algo que está nos travando literalmente a vida inteira quando a gente consegue ir ao encontro dessa criança por meio de uma dinâmica como essa. Porque quando a gente bota Catherine para conversar com o pai, essa criança vem.
Porque tudo que faltou, essa criança começa a comunicar. A gente volta a se comunicar com essa criança. E então a gente tem a oportunidade de olhar para essa criança e conseguir explicar para a criança. Eu sei que isso aqui pode ser uma metáfora muito... Mas eu quero que você mergulhe nisso. Para a criança. A gente consegue explicar para a nossa criança o que aconteceu. E aí então ela entende. E quando ela entende, a gente consegue uma liberação. Lembra do que como eu comecei essa live aqui? Eu disse o que, olha... As crianças dormem com as histórias, os adultos acordam com ela. Quando eu digo assim, olha, você conversa com a sua criança, isso é uma metáfora, uma história. Se você olha para dentro de você, você se permite conversar com a tua criança, você pode acordar com essa metáfora. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Se o que eu estou falando faz sentido, clica aqui nesse coração lá, pega essa live e compartilha. Oi, Nathalie, tudo bem, minha querida? Estou com saudade de você, viu? Pronto. Coisa boa, Teca, coisa boa. Coisa boa. Muito bom. E aí, então, você voltou. Pronto, você fez a dinâmica. Viveu tudo isso, essa explosão. Como é que está agora a tua vida? O que é que está acontecendo? Diz assim pro povo. O que é que mudou positivamente? Oi, Ivan, quando eu voltei da Bahia, eu consegui botar fim no relacionamento. Ou seja, quando você Eu... voltou 1.500 quilômetros, de Exato. ônibus também, E aí fiquei solteira um tempo. E tem 3 meses eu conheci uma pessoa e me permiti me envolver com essa pessoa. A gente tá junto e hoje eu me permito ser cuidada por ele. Eu me permito. Eu deixo ele cuidar de mim, coisa que eu nunca deixei ninguém fazer. E ele cuida mesmo de mim. Então eu acho isso assim fantástico. A gente se dá super bem. É uma coisa muito boa. Eu tô vivendo um relacionamento que há muito tempo eu não vivia. Mas por quê? Eu não tenho medo que ele me deixe. Eu não tenho medo de ficar sozinha. Eu dou o meu melhor e ele dá o melhor. Mas é uma troca, entendeu? Eu não tenho aquele medo de ficar sozinha que eu tinha. Hoje não. Então, o meu relacionamento hoje é uma coisa muito boa. É uma coisa que me satisfaz. E eu não conseguiria viver isso se eu não tivesse me libertado daquele sentimento ruim que eu tinha. coisa boa. Gostou, Augusto? Top, Top, né? top, O top. que a gente faz sentido, né? Mas muito, ó, gratidão a todos vocês. Oh, coisa Sem boa. palavras. Tá. Todo mundo que tá aí no chat escreve assim, ó. Eu quero isso pra mim. Transbordem isso aí agora, tá? Quando a gente vê uma transformação positiva, sabe o que a gente precisa fazer? Se conectar e canalizar pra nossa vida, entendeu? Escreva assim no chat, eu quero isso pra mim. E clica no coração. Escreva aí que eu quero que vocês transbordem, tá? Porque é lindo demais mesmo, tá? Eu que agradeço a você por vir aqui, tá? Falar. Eu honro esses 1.500 quilômetros. De verdade, eu honro esses 1.500 quilômetros, tá? E quero fazer o possível para estar em outubro. E Ah. levar o namorado comigo. Aham. Tá falando com... Claro. Ah, meu Deus! Eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. Se Deus mesmo. quiser, a gente vai estar aí. Ó, e sabe o que é interessante? Tipo, eu reconfigurei o evento todo, então vai ser uma experiência diferente mesmo pra você que já veio pro evento, tá? Eu Agora, creio que sim. coisa é prova de amor, né, não, Augusto? Diga aí, vim de novo? Ah, com certeza. Ai, coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa assim pra Mas é você. diferente. Mas é Ela diferente. quer vir com o namorado. Ah, Aí eu moleque! vou curtir a viagem, né? Você quer vir Fazer com seu tio, ué? outra viagem. Ah, É, vai ser ué. levando Lacerda. Exato. Vai comer uma carne Tirar quentinha. selfie no pôr do sol. Tirar um selfie no pôr do sol da Barra. Meu Deus! Ai, É isso aí. e Gomes está dizendo, acho que a distância que eu vou percorrer é mais ou menos essa. Então você já viu que alguém já percorreu, né? Então você pode também. Venha, mulher. Eu não lembro de E vale a pena, Ilvan, porque às vezes a gente fica com medo, né, de ir, igual eu. Eu fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém, fui com a cara e a coragem. Fui ficar na casa de Eliene, que eu também não conhecia pessoalmente, conheci das aulas. E vou te falar uma coisa, vale a pena, porque
Às vezes a gente fica com medo, igual eu fiquei com medo no primeiro dia, porque o que a gente descobre da gente é muito forte, Sim. mas é transformador. Se a pessoa vai disposta a se transformar, ela consegue. Ela consegue essa transformação, ela consegue atingir essa transformação. Entendi. Até o que você tá achando que a gente consegue mesmo. Consegue mesmo. Eu acredito de verdade nisso. E posso te perguntar uma coisa que é um pouco privada? Deixa eu te perguntar isso aqui que é um pouco privado. É, você tem alergia a sol, não foi? Foi você que falou isso comigo, não foi? Oi? Você tem ainda alergia a sol? Você disse que tinha alergia. Tenho Você que alergia a falou? sol. Pronto. Tenho. Deixa eu te falar uma coisa. Se você estiver na minha presença no evento, em um momento oportuno, nós vamos fazer uma regressão e eu vou pegar você individualmente. Lembra que eu disse que eu nunca tratei isso? Você vai entrar no meu Aham. portfólio. Então, eu vou lhe dar um estímulo para você ir para esse evento, porque eu vou te ajudar a tratar isso e eu quero ver, eu quero entender qual é o caminho disso, tá bom? E quando a gente superar algo tão inusitado, coletivamente, isso ativa outros processos de cura nas pessoas, tá bom? Então, estou me Uhum. comprometendo com isso aqui com vocês. Nunca tratei isso. Você se lembra que você me falou? Eu até me surpreendi, tanto que eu não me Aham. esqueci. Eu disse, sério? Olha, eu Você nem falou comigo, sabia que isso era. sério, alergia ao sol? Eu falei, Foi. Elva, eu empolo, o meu rosto empola, a parte que pega sol no meu corpo empola. Eu tenho que passar protetor 70 no corpo e no rosto todo. Para eu Isso. sair de dia, só com o tempo nublado, eu tenho que tacar protetor no rosto todo. Pronto. E Guto, você conhecia alguém que tinha alergia a sol? Você já conheceu alguém? Ó, para mim é inusitado. Aqui na audiência, alguém conhece alguém que tem alergia a sol? Para mim é inusitado. Sabe por quê? A minha desconfiança é que não há alergia. Entende? Isso é uma reação psicossomática, inclusive. Isso é pareamento. É isso que eu estou lhe dizendo. Isso é pareamento. Você pareou a luz do sol a alguma experiência. E o seu corpo reage a isso. E eu Então, nunca tive, foi uma coisa surreal mesmo. exato. Hã? Eu nunca Parece uma tive. reação psicossomática Foi induzida. de Hã? 2014 para cá que eu descobri isso. Pronto, então. O médico declarou isso, não foi? Eu Sim. pesquisei e para mim parece uma reação psicossomática induzida. Então, isso significa que se eu entender onde foi na tua linha do tempo que pariu isso, eu consigo desabilitar isso, entendeu? Dissolver a carga emocional negativa em relação a isso e encontrar uma liberação para isso. Tá bom? Então, se você puder vir, venha. Se não puder, venha no próximo, mas venha. Entendeu? Porque a gente vai tratar Com isso. certeza. Tá bom? Bora fazer o seguinte. Diga aí uma mensagem para as pessoas. Eu sei que você provavelmente diria sim para as pessoas virem. Eu sei disso, por tudo que você está me dizendo, eu imagino no teu coração. Pode falar, se for a questão, mas também diga assim, manda uma mensagem para essas mulheres, para esses homens que estão aqui. O que é que vem no seu coração para dizer? Essa live depois vai distribuir aí, muitas pessoas vão assistir. Diz assim, tá? Seu Ô, momento. Ivan, o que eu quero deixar para as pessoas é o seguinte: todos nós passamos por problemas na nossa infância e na nossa vida como adultos. Mas a gente só vai se curar se a gente se permitir. Se a gente se permitir ir mais fundo nisso. Uma coisa que você falou uma vez, e eu nunca esqueci, sempre coloquei em prática em todas as aulas que eu assisto com você, é o seguinte: eu te dou o caminho, mas você é que segue. Eu te dou o caminho, mas é você que segue. E isso é muito importante, porque não adianta a gente ir, mas se a gente não se entregar, se a gente não estiver de coração e alma aberto para se entregar para uma mudança, porque essa mudança não é com o próximo, essa mudança é comigo. Eu descobri, a mudança não era com o meu pai, a mudança era comigo. A mudança não era com o meu filho, a mudança era comigo. Então, era sobre mim, não é sobre o outro, é sobre mim. Então, as pessoas que querem realmente se curar, se libertar, se abram para isso, porque é pra gente, é com a gente, não é com o outro. Não é o outro que faz com a gente, é com a gente. Até onde eu me permitia viver aquele relacionamento abusivo, até onde eu me permitia viver certas situações. Hoje eu não me permito mais. E com isso eu sou muito mais feliz. Então, assim, quem quer mesmo se curar, consegue.
Depende de força de vontade e de ter conhecimento. E quem está assistindo a live sabe que está no caminho certo para o conhecimento, porque eu tive esse conhecimento com você, sou aluna do Instituto RSM, as aulas mensais, as aulas semanais são fantásticas. Quando eu não posso estar online, eu assisto depois e vale muito a pena, porque você tem todo ali uma estrutura para você estar tendo esse conhecimento, para você estar se libertando daquilo. E você tem também o apoio depois dos terapeutas para você estar se esclarecendo, conversando. Então, quem quer se curar, consegue. Não desista. Porque às vezes a gente está numa situação que a gente acha que é impossível, mas não é. Não é impossível. A gente consegue sair dessa. Isso é muito, 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 muito top, né, Guto? Ó, deixa eu te dizer uma coisa. Kátia vai fazer a formação profissional em terapia breve? Não, né? Você não vai fazer, não, né? Não. Eu queria muito fazer. Tô vendo ainda. Você vai namorar? É porque você daria uma boa psicoterapia. Você viu a forma ativando as pessoas? Legal. É bem legal. Eu gostei. De verdade. Eu tenho muita vontade. E agora, nós não confunde o povo. Deixa eu só te dizer uma coisa. Você pode falar ainda um pouquinho aí? Oi? Você pode ficar ainda um pouquinho com a gente? Posso? Pronto. Deixa eu só responder aqui uma coisinha para uma menina que colocou. Ó. Ela disse que tem o mesmo problema que você. Natasha. Natasha, você tá aí, Natasha? Ó, Natasha disse assim, eu tenho. Fico toda empolada, parece um monte de picada de abelha do nada. Eu não tinha também. Ok. Natasha e as pessoas que estão aqui, tá? Gravem essa frase aqui, todo mundo. Preste atenção nisso aqui, tá? O problema não é o problema, tá? The problem is not the problem. O problema não é o problema, tá bom? O problema é o estado que você acende em um determinado contexto em que você tem um problema. Estão ouvindo o que eu tô falando? Anota isso aí, tá? Porque eu vou dizer uma coisa pra você, Natasha, todo mundo aqui, tá? Alergia é sintoma. Existe alguma dinâmica que aconteceu no passado que ativa você e a reação é uma reação alérgica, tá bom? Qualquer médico não tem cura. Tem muita gente que diz que não tem cura. Mas ontem na aula eu mostrei pra você, tá? Uma pessoa que tratou alergia a camarão, enfim, a um bocado de coisa. Então presta atenção no que eu vou lhe dizer, tá? Sabe o que é que não tem cura? O que você acredita que não tem como curar. Sabe o que é que não tem cura? Aquilo que você se acomoda. Quem é mãe, quem é pai vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Quando você tem um filho, se disser assim pra você que não tem cura, que o estágio é terminal, você não aceita. Você não aceita. Você vai buscar tudo que você pode até você encontrar alguma coisa. Da medicina oriental até a medicina ocidental. Então, tem um caminho para isso, tá bom? De ativação. É maravilhoso porque são vocês duas, tá? Vocês duas. Então, Cássia, se você não puder vir para o presencial em Salvador, vá para o global, vá para o online, assista de casa a imersão. Tá? Quando eu estiver ativando, Catherine, com relação a isso, você vai fazer os mesmos movimentos. E eu tenho certeza, tá bom? Que o sintoma, que é essa alergia, ou vai recrudescer, vai diminuir, ou vai se extinguir. Tá? E assim, a alergia é uma coisa que quem é meu aluno sabe, eu já trato há muito tempo. E eu tenho muitas pessoas que superaram a alergia, para você não precisar continuar vivendo assim. Porque isso prejudica você toda socialmente, né não? Aí, Natasha, eu falei errado. Você estava na aula ontem, não foi, Natasha? Pronto, então você já sabe. Façam a pré-inscrição para a imersão do Método D. Lembrando a todo mundo aqui, ó. A imersão, você pode vir para o presencial e assistir no presencial aqui comigo, em Salvador. Mas se você não tiver como viajar, você pode fazer a imersão de sua casa. Tá? Vai ser tudo transmitido. E quem estiver em casa vai poder falar comigo. Vai ter um sistema, um processo de tecnologia super top, onde você vai estar em casa, vai levantar a mão, a gente vai passar a palavra e você vai falar literalmente como se você estivesse lá. Eu vou te responder, você vai poder interagir. Você vai estar no evento, só que você vai fazer isso de sua casa. Você só vai precisar dedicar tempo de qualidade para isso. Tá certo? Então, se você não puder estar no presencial, vá para o online. Tá certo? Porque existe um caminho para você poder solucionar isso, tá bom? Ó, promessa aqui, viu, Catherine? Se você estiver presente, a gente vai fazer isso, tá? Até porque eu quero um negócio
isso no meu portfólio. Por isso que eu vou fazer de graça. Eu vou pegar você e vou atender individualmente, na frente de todo mundo, tá bom? Presta atenção no que eu vou dizer aqui, todo mundo. Eu vou abrir aqui um pouquinho, para se vocês tiverem alguma pergunta, não é para fazer para mim. Já que eu percebi que Cat é um pouco psicoterapeuta, vocês perceberam que é uma pegada? Ó, vocês não vão fazer pergunta para mim. Vocês vão fazer pergunta para ela, tá? Podem transbordar aqui e fazer pergunta. Enquanto vocês vão escrevendo, deixa eu dizer uma coisa. Tem dois tipos de pessoa que você precisa ter como amigo. Presta atenção nisso aqui, porque quem entende isso aqui governa na vida, tá? Tem dois tipos de pessoas que você precisa ter como amigo. Primeiro tipo de pessoa que você tem que ter como amigo. Grava isso. Íntimo, parceiro. Primeiro tipo de pessoa que você tem que ter como amigo. Íntimo, parceiro. É alguém que já transformou em realidade aquilo que para você é um sonho. Tá bom? Por isso, eu vou dizer um negócio para você. É muito importante você buscar pessoas que possam te ajudar a tornar real aquilo que para você hoje é só um sonho. E quem é a pessoa ideal para tornar real aquilo que para você hoje é só um sonho? Quem já transformou aquilo que é um sonho você em realidade na sua vida. Isso é muito importante. O segundo tipo de pessoa. É aquela pessoa que está na mesma jornada que você. No caso, o Catherine aqui, ó. Mesma jornada que você. Talvez enfrente as mesmas dificuldades. Talvez enfrente os meus problemas. É por isso que dentro da mentoria, da imersão do método D, as transformações pipocam, porque vocês se conectam, tá? E vocês vivem as mesmas dinâmicas, mas têm a mesma intenção. Porque quem vem para um negócio como esse quer mudar, quer se transformar, não é, Augusto? Com certeza. Então, coloquem aqui as questões de vocês para a Catherine. Ela vai responder para vocês, tá bom? Coloquem as questões de vocês para a Catherine, tá bom? Guto, se você tiver questão, você pode colocar também aqui. Sabe que eu gosto de conversar. Meu Deus! Deixa eu ver aqui. Aham. Tem um filme que uma mãe não aceitou e descobriu um tratamento para o filho. Que filme é esse? Eu acho que é o óleo de Lourenço. É o Óleo de Lourenço, é? O Óleo de Lourenço é o filme? Não conheço, não. Você conhece esse filme, Cat? Catherine? Não, conheço Eu não. também não conheço, não. Como é que é o nome do filme, Augusto? Eu acho que é o óleo de Lourenço. É o Óleo de Lourenço, né? É o Óleo de Lourenço, né? Entendi. Vamos lá, aqui. Natasha está dizendo assim: eu não tenho condições de ir. Espera aí. Rapidinho. Eu não tenho condições de ir. Sou de Santos e estou em uma fase bem difícil. Vou fazer de casa. Estou acompanhando pelo grupo de WhatsApp. Estou tentando sair de um relacionamento abusivo manipulador. Ótimo, Natasha, tá? Presta atenção. Natasha, deixa eu te responder uma coisa aqui. Tá, peraí, não vou deixar a Cat responder. Cat, é o que ela tá falando. Eu não tenho condições de ir. Sou de Santos e estou numa fase bem difícil. Vou fazer de casa. Estou acompanhando pelo grupo de WhatsApp. Estou tentando sair de um relacionamento abusivo e manipulado. Manipulador deve ser o que ela quis escrever. O que é que você fala pra ela? Vá. Você é psicoterapeuta agora. Eu acho assim, a gente só sai se a gente realmente quiser. Porque eles vão jogar sujo com a gente. Eles vão fazer chantagem. Eles vão deixar pra lá e vão voltar. Porque é isso que eles fazem. Eles vão procurar a gente várias vezes. Vão falar que vão mudar. E não muda. Não muda. Não vai mudar. Para ela sair de um relacionamento abusivo, ela tem que excluir de tudo, da vida dela e de tudo. Foi o que eu fiz, excluir, bloquear em tudo. E esquecer, e colocar na mente dela que ela é melhor que isso. Natasha, você é melhor que isso, você vale muito mais que isso, você merece mais, você é uma rainha. Você merece ser tratada como uma rainha. Você merece um homem que te trate como uma rainha. Então, depende de você sair desse relacionamento. E olha que coisa interessante você está colocando, né? Porque são as palavras, né? Fazer isso não significa cancelar uma pessoa. Não. Até que me perguntou, não, né? Teve até uma menina que me perguntou porque eu disse que o jeito errado de acabar com dinâmicas de dependência era cancelar. Fazer isso é se preservar. Você Sim. pode, eu falei isso na aula,
bloquear a pessoa em tudo quanto é lugar, mas não cancelar. Sabe quando é que você tenta cancelar uma pessoa? Quando você tenta fazer de conta que aquela pessoa não existiu. Ou seja, você retira o direito que aquela pessoa tem de pertencer, porque um dia ela fez parte, tá? Sim. Agora, você tem todo o direito. Ó. Grava o que eu vou dizer aqui, que isso que Kate está falando é muito importante. Já estou chamando de Kate, né? É Kathleen, é Kate, enfim. Ô Teca. Teca, Peca. isso que Teca está falando é muito importante, olha. Você, tudo e todos que um dia fizeram parte, têm o direito de pertencer. Grava essa frase. Tudo Sim. e todos que um dia fizeram parte, têm o direito de pertencer. Pertencimento é uma coisa importante. Você não pode negar isso a ninguém na tua vida, senão você vira escravo dessa pessoa. Tá? É isso que você não pode fazer. Isso é que é cancelamento. Negar pertencimento é cancelamento. Tipo, ele foi sim, o meu primeiro marido, meu segundo marido, foi sim minha primeira mulher, minha segunda mulher. Agora, você tem todo o direito de não permitir que essa pessoa faça mais parte da sua vida. É isso que Kate está falando. Você tem E sabe o que eu acho todo o importante, direito. Ivan? Hum. O que eu acho mais importante é o seguinte, que eu, no início, eu não queria sair nem na rua para não encontrar com ele, para não vê-lo na rua. Hoje não. Se eu vejo, eu agradeço, eu tenho gratidão por ele, porque eu consigo entender que o que eu passei com ele me fez ser uma pessoa melhor hoje. Então, eu sou grata até pelo que eu passei, porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Se eu não tivesse passado por aquele relacionamento narcisista com aquela pessoa, se eu não tivesse sido tão dependente emocional dele, eu não teria conseguido me libertar daquele sentimento e hoje eu não conseguiria estar vivendo um relacionamento com o meu atual namorado feliz, agradável, do jeito que eu vivo. Porque hoje eu consigo ver o meu atual namorado como uma pessoa do meu lado, como parceiro, uma pessoa que está do meu lado e eu consigo me entregar para ele de uma forma que eu não conseguia. Ele me completa e para mim, a outra pessoa, eu vejo, para mim hoje já é indiferente. Só não quero mais na minha vida. Não tenho raiva, não tenho mágoa, mas não quero mais na minha vida. Eu escolho quem fica na minha vida hoje. Show. Isso é muito bacana mesmo. Parabéns, viu, Teca, de verdade. E grava todo mundo aqui, olha. Pertencer, você não tem escolha. Todos que um dia fizeram parte têm o direito de pertencer. Mas você pode simplesmente dizer, agora eu não quero mais que você faça parte. Isso é um Verdade. pouco. Aí cuidado, tá? Porque não é o que você faz aí. Ah, bloqueio. Não é o que você faz. É a intenção que está por detrás quando você faz aquilo que você faz. Tá? Isso é que governa a gente. Não é o que é feito. É a intenção. Teca, tem uma pergunta aqui que eu não vou lhe dar porque eu não vou fazer isso com você. Mas tem outra aqui que eu vou lhe dar. Ó. Pode Minha falar. linda, tenho 41 anos e tenho um filho de 9 anos. Vivo os piores dias de minha vida. Ele me tortura psicologicamente. Deve ser aqui o marido, né? Eu acho que não é o filho. Porque o filho de 9 anos não pode fazer isso. Então, ela tem 41 anos e tem um filho de 9 anos e vive os piores momentos da vida dela. Ele me tortura psicologicamente. Não sei como me sair dessa situação. O que você me diz? O que você diz pra ela? O marido é que tortura, Ivan, é isso? Eu acredito que sim, porque se ela me disser que é o filho que tortura, minha resposta para ela vai ser um pouco diferente disso. Aí eu que vou responder para ela, entendeu? Mas eu acredito que é o marido que Ô, tortura. Ivan, eu vejo o seguinte, pelo fato, eu não sei qual o sentimento que ela tem de ter hoje um filho de 9 anos e se deixar ser torturada. Por que que ela se permite? A primeira coisa que eu faria com ela era se perguntar para ela, por que que ela se permite ser torturada? Porque ela tem que ver qual a dinâmica que ela está vivendo, porque ela se permite ser torturada. Até quando ela vai se permitir ser torturada? Entendeu? Porque Interessante, porque você está invertendo o jogo. O que que é inverter o jogo? Grava isso aí todo mundo. Olha o que ela está falando. Todo mundo aqui, eu quero que você apoie essa mina que colocou e teve coragem de vir aqui e dizer isso. Mas deixa eu te dizer, você só governa a tua vida quando você inverte o jogo. Não é ele que está me torturando, é eu que estou permitindo. Aí a pergunta é, qual é a dinâmica emocional que eu vivo? Olha o que Teca está colocando. Qual é a dinâmica emocional que eu vivo que faz com que eu permita que uma pessoa me violente psicologicamente e emocionalmente?
Ilvan, existem situações nos rincões do Brasil em que muitas vezes existe dependência de todas as formas, em que aquela mulher ou aquele homem não tem alternativa, principalmente a mulher sim. Mas se você tem um celular com internet, você não está vivendo isso. Então, você precisa olhar para você e se perguntar por que você está permitindo que isso aconteça. E normalmente é uma dinâmica infantil que está por detrás. Uma das feridas. Um dos medos que são provocados por essa ferida. Ou você tem medo de ser rejeitada, abandonada, se sentir humilhada, injustiçada ou traída. Com a ida dessa pessoa. E o medo é tão intenso que isso aqui dói tão mais que você prefere se permitir ser violentada psicologicamente. Você precisa parar de olhar para esse relacionamento. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Escreva assim para ela, pare de olhar para o relacionamento. Todo mundo. Pare de olhar para o relacionamento. Agora. E você precisa olhar para você. Porque a solução não está no relacionamento. A solução está em você. A solução para tudo da tua vida está em você, não está no outro, está em você. Quando você quebrar a dinâmica interna que leva você a viver, então você se libera. Então você diz assim, ó, basta. Eu não admito que você faça mais isso comigo. Faz sentido isso? Isso é muito importante, tá? Isso aqui é o caminho, Augusto, da autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. O convite que eu faço é esse, de autorresponsabilidade sempre. Porque a autorresponsabilidade é o primeiro passo para que você possa construir independência, tá? Muito bem. Foi isso que eu descobri no primeiro dia da imersão. Essa autorresponsabilidade. Porque eu vi que tudo que eu achava que acontecia comigo era culpa dos outros e eu vi que não, que era comigo. Foi por isso que eu saí de lá não querendo voltar mais. Eu tive um surto de começar a chorar. E não é, o problema era comigo. Quem tinha que me libertar era eu. Aí eu comecei a me perguntar, a me questionar. Por que as pessoas faziam isso comigo? Não, por que eu permitia que elas faziam? Por que eu permitia das pessoas fazerem certas coisas comigo? Elas só faziam porque eu permitia. E foi aí que eu me abri para me libertar disso. Para mim foi fantástico por conta disso. Coisa boa. Teca, meu bem, eu quero agradecer você. Sabe por que eu estava pedindo para você falar? Porque eu quero que as pessoas percebam uma coisa. O processo de transformação da gente não envolve somente alguém ir lá, estender a mão e tirar a gente do fundo do poço. Envolve a construção de um conhecimento. Sim. Vocês percebem como Teca consegue responder porque ela aprendeu algo que ela não sabia. Então ela tem autonomia para poder aplicar isso na vida. Tem pessoas que vão dizer assim, Teca, terapia é para a vida. Eu vou dizer um negócio para você. Terapia para a vida gera dependência. Você precisa buscar conhecimento para você precisar eventualmente de psicoterapia para resolver uma coisa, uma questão. Mas você precisa buscar o conhecimento certo para que você, em alguma medida, possa ser seu próprio terapeuta e você possa se ajudar. Porque em alguns momentos da sua vida, só você vai poder se estender a mão. Verdade. Faz sentido isso? Todo mundo aí? Total sentido. Teca, muito obrigado. De verdade, tá? Eu te agradeço. Agradeço a todos. Gratidão. Gratidão. Eu vou responder aqui algumas questões que são muito críticas antes de encerrar a live, porque teve uma questão relacionada à sexualidade, etc. aqui, tá? Mas, então fique aí todo mundo que eu vou responder essas questões. Mas de verdade eu quero agradecer a você, tá bom? Obrigada. Gratidão. Eu que agradeço. Obrigado. E agradeço sempre. Gratidão a todos. Tá. E eu te espero na terra do acarajé. Se Deus quiser. Beijo. Deixa eu falar aqui Beijo. pra você, tá bom? Obrigadão. Tchau. Eita. Bora. Top, não foi não? Digam aí. Transbordem aí, cliquem aí nesse coração. Foi top, não foi não? Percebe? A gente aprende não só com a gente aprende com a história de outra pessoa. Entendeu? A gente aprende com a história de outra pessoa. Deixa eu responder uma pergunta aqui que foi muito importante, tá bom? Teve uma menina, não sei nem se ela tá ainda aqui. Mas eu vou percorrer essa pergunta porque isso muito me interessa, tá?
E isso muito interessa a todos nós. Aqui, ó, eu vou fixar a pessoa. Vou até mudar aqui e vou fixar a pessoa, tá bom? Olha só, presta atenção aqui, tá bom? Eu tenho muita dificuldade em relação ao sexo, não consigo me soltar, estou com 51 anos. Algumas pessoas vão reduzir a importância dessa pergunta aqui. Só que eu não reduzo a importância dessa pergunta, isso precisa ser enfrentado, tá? Vou dizer uma coisa para vocês. Na imersão presencial do Método D, que você pode, na imersão, né, do Método D, você pode vir tanto para Salvador e assistir no presencial, quanto de sua casa do online. Você vai fazer um mergulho tão profundo e você vai entender a sexualidade de uma outra forma. As pessoas não sabem o que é sexualidade. Eu vou colocar aqui um pouquinho do que a gente vai ver lá para vocês entenderem. A sexualidade é uma energia que leva a gente para o mundo. A pessoa que tem a sexualidade prejudicada, ela não consegue ir para o mundo e fazer da tua vida uma obra de arte. Vou falar aqui uma coisinha que vai explodir um pouco a cabeça de vocês aqui e vocês vão perceber algumas coisas. Sabe o que é sexualidade? Sexualidade vem de seccionar. Vocês já perceberam que na puberdade, quando a sexualidade explode, os hormônios explodem, o adolescente tende a se distanciar da sua família de origem e buscar outros referenciais? A menina, um namorado, o menino, uma namorada, grupos de amigo. É um momento que vai buscar outros referenciais, até mesmo adultos, tá? A sexualidade é a energia que te leva para a vida. Quando uma pessoa ela tem dificuldade com o sexo, que é uma expressão da sexualidade, isso é um sintoma. É um sintoma. Entende? Então, a sexualidade é uma coisa muito importante. E eu vou colocar aqui para vocês, todo mundo aqui presta atenção. Via de regra, uma pessoa que tem dificuldade com a sexualidade, ela viveu algum tipo de abuso na infância. Não, Ilvan, eu não vivi. Esteja na imersão. E quando nós fizermos as dinâmicas, você vai perceber que eu vou te levar e você vai ver que existe uma alta probabilidade de ser vivido. E as pessoas que viveram algum tipo de abuso ou violência sexual na infância não conseguem explorar todo o potencial da tua sexualidade. E, portanto, não conseguem tomar a vida por inteiro, toda. Não vão para o mundo. Entende? São pessoas que são presas e são pessoas que têm uma alta probabilidade de constituir vínculos de dependência. E que acabam nos relacionamentos muitas vezes abrindo mão da sua sexualidade. Ou vivendo essa sexualidade de uma forma desregrada. Tá certo? A gente já fez muitos tratamentos para questões relativas a abuso em imersões como essa. Ontem mesmo na aula 3 eu falei sobre isso, não foi? Sim. Eu falei sobre isso. Então, eu não sei nem se essa menina ainda está aqui. Infelizmente, se ela não está, ela perdeu isso aqui, tá? Ai, ai, ela vai perder isso aqui. Mas eu espero que ela tenha me ouvido. Tem solução, tá certo? E a solução não são essas soluções superficiais, tá? Ah, não é você explorar o teu corpo, se tocar para ver... Não, tá? Existe uma carga emocional negativa lá no teu passado, tá aqui, não tá? Existe uma carga emocional negativa lá no teu passado, você precisa dissolver para que você possa ter uma liberação para explorar a tua sexualidade, tá? Você, enquanto mulher, deve ter muita dificuldade de relaxar. É muito provável que você esteja muito no masculino. E a gente vai trabalhar essa dinâmica de energia, de polaridade masculino e feminino na imersão do Método D também. Vamos começar a trabalhar isso aí, tá? Então você deve ser uma mulher que talvez seja um pouco rígida, tá? Porque talvez você tenha sido criada por uma mãe para ser uma mulher forte. E isso está tendo impacto na tua sexualidade. Porque você só consegue explorar, a mulher só consegue explorar toda a tua sexualidade, e alcançar orgasmos profundos, épicos, quando ela se permite relaxar e ser profunda. E quando você tem algum problema com o masculino, via de regra você não consegue se sentir segura. Esse masculino talvez também não seja uma plataforma de segurança. Não demonstre para você que pode lhe proteger. Você não consegue relaxar na presença desse masculino. O que acontece é que também você não consegue explorar toda a sua sexualidade porque você não está no feminino plenamente. Você está no masculino. Então, existe todo um caminho de trabalho. Primeiro, a dissolver essa carga emocional negativa. Depois, aprender a ir para o feminino. Tá? Para poder se permitir relaxar. Tá? Isso que Teca colocou aqui, tá bom? Vic está dizendo, preciso trabalhar a minha polaridade.
Tá no caminho certo, viu, Vicky? Vicky, então eu vou te conhecer, né? Eu vou te conhecer, né? Porque eu tô te esperando, tá bom? Gente, seguinte, presta atenção nisso aqui, tá bom? Vou deixar a live salva. Eu quero que vocês coloquem lá nos comentários o que vocês acharam. Pega essa live e compartilhe. Bernardo tá dizendo top. É nossa aluna não, né, Guto? Essa menina? Não. Bernardo, segunda-feira, todo mundo aqui, a gente vai abrir as inscrições para a imersão do método ID emocional, tá? Você pode participar dessa imersão no presencial em Salvador, 14, 15, 16. Se você puder vir, eu recomendo que você venha. Ou você pode assistir de sua casa, no conforto da sua casa, tá? E todas as dinâmicas vão ser transpostas e você vai poder assistir no conforto da tua casa, tá? Eu vou dizer uma coisa aqui para todo mundo, quero que vocês prestem atenção. Ilvan, eu não tenho como ir pro presencial. Assista de tua casa que vai dar tudo certo. Mas se você tiver como ir pro presencial e você fizer de tua casa, a vida diz assim, olha, ó, tá se economizando. E quem tá se economizando não tá dando tudo. E se você não tá dando tudo, o melhor para a vida, você não vai ter o melhor. Se o seu melhor for, eu só tenho condição de ficar em casa, eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Sua vida vai se transformar, tá bom? Você vai se virar de ponta cabeça em casa. E você vai ter uma transformação profunda. Se esse é o teu melhor. Mas se você pode pegar um avião e vir para Salvador para poder estar na minha presença, eu vou lhe dizer, se você pode, ou se você está aqui em Salvador e vai fazer de casa, ouça o que eu vou lhe dizer. Ouça o que eu vou lhe dizer. Você não está dando o teu melhor. E quem não dá o teu melhor, não recebe o melhor. Grave o que eu vou lhe dizer. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Faz sentido isso? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Sabe do que é que você sente falta na tua vida? Daquilo que você não semeou. O que está faltando na tua vida é aquilo que você não semeou. Sabe por que você só atrai pessoas que se economizam, que são sanguessugas e parasitas? Porque muitas vezes você está se economizando. Você precisa parar de se economizar. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Parar de dar desculpa. Pare de dar desculpa. Observe. Todo mundo que tem uma vida pequena tem muita desculpa para dar. É verdade ou mentira isso? Todo mundo que tem uma vida pequena tem desculpa para dar. Pare de dar desculpa. Comece a focar na solução. Aonde o foco está, a energia flui. Você não quer ser a média de todas as pessoas que estão nesse sistema. Porque a média da vida das pessoas que estão nesse sistema, deixa eu lhe dizer, é muito difícil. Relacionamentos ruins, saúde prejudicada, vida financeira estilhaçada. Você não quer ser a média. Se você não quer ser a média, você tem que ser acima da média. O que é ser acima da média? Pare de colocar o problema na frente da solução. Coloque a solução na frente do problema. Não se economize. Escreva aqui embaixo. Eu não me economizo. Não se economize. Por quê? Se você não se economizar, se você der o melhor para a vida, você vai receber o melhor da vida. Porque a vida é um eco. Tá bom? Fiquem com Deus. De verdade, tá bom? Tamo junto. Domingo nós vamos ter a última aula do treinamento Resgate e Fortaleza Seu Amor Próprio. A pré-inscrição para a imersão do Método ID começou. O link está na biografia. Você vai estar lá na biografia e faz a tua pré-inscrição e entra no grupo de WhatsApp. Tá bom? Hoje de noite eu vou fazer uma live, né? Épica. Ó, a live de hoje de noite vai ser só para os fortes, tá? Porque não vai ter sextou aqui não, ó. Hoje ninguém vai tomar vinho ou cerveja porque precisa esquecer da vida. Eu vou lembrar você da tua vida, porque só governa a própria vida quem lembra, tá bom? Então hoje de noite vai ter live, a live vai ser épica, vai ser às 20 horas, né? E vai ser às 20 horas, tá bom? Fiquem ligados. Beijo grande, tamo junto, é só o começo, bora!